Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Eu estava assistindo recentemente uma palestra, um vídeo no YouTube da Nova Acrópole, da professora Lúcia Helena Galvão. Não sei se alguns de vocês conhecem, mas de vez em quando eu gosto de ouvir algumas palestras dela. Eles falam sobre filosofia nesse canal. E ela estava falando sobre um assunto que me veio algumas reflexões e que eu gostaria de trazer também aqui algumas reflexões para vocês, né, mais do meu ponto de vista, né, para a gente conseguir refletir um pouco, conversar um pouco sobre esse assunto. Né, ela estava falando no início do vídeo que quando a gente pergunta para as crianças, ou quando a gente é perguntado quando criança, por exemplo, o que a gente quer ser quando crescermos, né? Quando a gente pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, ou quando as pessoas perguntavam isso pra gente quando nós éramos pequenos, que normalmente a resposta que a gente espera, ou a resposta que normalmente a gente dá, até mesmo quando não somos mais crianças, mas quando a gente já é um pouquinho maior e a gente vai responder essa pergunta, ou vai fazer essa pergunta a alguém, é muito comum que a gente já busque, né, que aquelas pessoas, elas respondam sobre o que elas vão fazer, que ofício elas terão, que tipo de emprego, profissão elas vão ter, ofício, né? Ou então a gente começa a enumerar quando a gente vai responder coisas que a gente quer conquistar, bens que a gente quer conquistar, metas que a gente quer cumprir. Então é muito comum que quando a gente pergunte para outras pessoas o que elas querem ser quando elas crescerem, que a gente espere e que as pessoas próprias, né, confirmem coisas que não tem nada a ver com o ser. Então a gente pergunta, né, o que você quer ser quando crescer? Só que na realidade todas as coisas que são respondidas após essa pergunta são coisas que não tem nada a ver com o ser. Tem mais a ver com o ter e o fazer. Então, quando a gente responde, a gente não busca respostas como: eu quero ser uma pessoa mais digna, eu quero ser uma pessoa com valores assim, eu quero me tornar uma pessoa desse jeito, dessa maneira. Normalmente a gente sempre enumera coisas que a gente quer fazer, a gente enumera uma profissão que a gente quer estabelecer no futuro, coisas que a gente quer fazer, ou um sonho que a gente tem, uma viagem que a gente quer fazer, um projeto que a gente quer cumprir. É muito comum que quando a gente fale sobre ser algo no futuro, que a gente fique mais preocupado com as coisas que a gente terá e com as coisas que a gente vai fazer, do que de fato aquilo que a gente vai ser de fato. Depois que eu comecei a estudar autoconhecimento, meditação e um pouco da filosofia oriental, principalmente com o Osho, né? Que de vez em quando eu comento aqui, mas é que foi um dos principais, assim, para mim conseguir estudar um pouco e conhecer um pouco desse outro modo de ver a vida, né? E de enxergar a nós mesmos. Eu comecei a achar muito engraçado essa ideia de você perguntar para alguém que já existe o que ela quer ser no futuro, né? E muito dessa ideia que a gente tem na sociedade, por exemplo, de que eu preciso me tornar algo. Sabe, a maioria de nós temos a sensação de que a gente precisa ser algo diferente do que a gente é, que a gente precisa estar diferente do jeito que a gente é, para que a gente possa então se tornar algo, porque até então a gente sente que a gente não é nada. Né? A gente não sente que a gente é alguma coisa simplesmente pelo fato de nascer, de existir, simplesmente por estar aqui nessa experiência. A gente não sente que a gente é alguém. Né? O engraçado e o contraditório é a gente ter que buscar ser algo diferente do que a gente é, buscar angariar diplomas, angariar identidades, angariar aplausos, reconhecimentos, nomes, prêmios, ou até mesmo olhar de outras pessoas, para que a gente possa sentir que a gente existe. Né? Olha o tamanho de uma inversão total de
reconhecimento da gente mesmo, né? A gente não consegue nem reconhecer a gente mesmo do jeito que a gente é. A gente precisa sempre estar se transfigurando em uma coisa que a gente não é, se portando de uma maneira que a gente não é, fazendo coisas que a gente não gosta, com pessoas que a gente não gosta, em momentos que a gente não quer, né? Pra conseguir ser alguma coisa, porque a gente sente que do jeito que a gente é não serve. Que do jeito que a gente não é nada. Que a gente ainda não é alguém. Então a gente tem essa ideia de que eu preciso ser alguém na vida. Como se a gente já não fosse alguém. Como se a gente já não existisse. Então, depois que eu comecei a estudar um pouco sobre meditação, eu achei muito engraçado essa ideia que a gente vai absorvendo, né? É muito comum que a gente vá escutando essas coisas e em algum momento a gente passa a reproduzir isso também. A gente passa a compartilhar. A gente pega, dobra e passa pro próximo, né? Então, é igual, por exemplo, antigamente nós éramos crianças, né? No passado nós éramos crianças, um dia fomos crianças, e aí as pessoas perguntaram pra gente o que nós queríamos ser quando crescêssemos, né? Quando a gente crescer, o que a gente seria, o que a gente desejaria ser. E aí o tempo passou e agora somos nós que fazemos essas perguntas, sem de fato refletir em qual é o verdadeiro sentido delas e o que elas escondem numa camada mais profunda. É claro, gente, que a ideia dessas perguntas, por exemplo, é o quê? É tentar entender da criança o que é aquilo que ela mais gosta de fazer, quais são os sonhos dela, o que ela imagina, se ela pensa em ser um bombeiro, se ela pensa em ser um astronauta, se ela pensa em ser um artista, um dançarino, um professor, se ela quer ser um advogado, né? A gente pergunta essas coisas para as crianças, até mesmo para a gente poder conhecer um pouco mais elas. Só que isso é uma pergunta que ela esconde uma camada muito mais profunda. Porque quando a gente se coloca... Se a gente vivesse numa sociedade, por exemplo, que todas as pessoas têm um autoconhecimento muito grande sobre si mesmas, que a gente não precisasse se transfigurar em uma outra coisa para se sentir aceito, para não se sentir rejeitado, que a maioria de nós não tivéssemos uma autoestima tão baixa, tão precária. Se a gente vivesse numa sociedade e num mundo onde o que realmente fosse valorizado fosse o conhecimento de si mesmo, né, a busca por si mesmo, pela realização interna, pessoal de cada pessoa, pela felicidade de cada pessoa, eu acredito que perguntar uma coisa dessa seria tranquilo, porque a gente já entenderia, né, de praxe todos nós, que aquilo é uma pergunta, que é uma pergunta superficial, que é simplesmente uma coisa a se fazer, uma coisa que você está perguntando à criança, né, o que ela quer fazer, mas que na verdade se entende que já se entenderia ali de base que aquilo é o que a criança vai fazer, não necessariamente aquilo que ela vai se tornar, né, que é algo que ela vai fazer, o que ela vai conquistar, o que ela vai ter, mas não necessariamente aquilo que ela vai ser. Só que como nós vivemos em uma sociedade onde o nome e a identidade ela é muito mais valorizado do que o próprio coração, onde a gente sente que em muitos momentos a gente não pode ser a gente mesmo e de que a gente vive em famílias ou em mundos, em cidades, em lares, em organizações sociais, onde pede que a gente sempre seja diferente, de que a gente nunca tá bom do jeito que a gente é muito comum que, sem a gente perceber, a gente comece a achar que pra gente ser alguma coisa, a gente precisa fazer e a gente precisa ter coisas. E aí começa, né, a ambiguidade nessa própria pergunta. E quando a gente pergunta o que a criança quer ser, a gente está buscando a resposta de que o que ela quer fazer, ou o que ela quer realizar na vida dela, né? O bem que ela quer ter, como ela vai querer estar, né, do ponto de vista da vida física, com mais dinheiro, com menos dinheiro, em qual profissão ela vai querer se encaixar, em qual forminha, qual o nome. Na verdade, no final, a gente faz a pergunta normalmente já querendo colocar a criança numa caixinha, entende? Então, às vezes, é muito comum que adultos mesmo, eles vão perguntar isso para a criança. Se a criança fala que ela quer ser bombeira, por exemplo, não, eles vão continuar enchendo a paciência da criança, coitada, até o final de sua infância, se adolescente, se bobear,
falando que ela um dia disse que queria ser bombeira e ela vai ser bombeira. Hoje, por uma coisa que a criança ela tá ali experimentando. Não é trabalho da criança decidir. A criança está no momento de experimentar. Então você jogar ali uma sentença. Ah, o que, que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser um advogado. Então tá bom, agora você vai ser advogado. Eu vou aproveitar e já vou comprar ali a sua faculdade de advocacia. Já vou deixar o dinheiro ali guardadinho, porque quando você sair do ensino médio você vai fazer faculdade de advogado. Porque quando você tinha 3 anos você falou que queria ser advogado. Enfim, é assim que a nossa sociedade acaba funcionando. É claro que eu trouxe uma visão aqui mais caricata, né? Eu estou usando uma forma mais caricata de dizer essas coisas. Eu entendo que muito daquilo que a gente vai percebendo tem dois lados, que né, as coisas não são tão a ferro e fogo. Então eu entendo que quando a gente normalmente pergunta isso para a criança, e isso eu acredito que eu também já devo ter perguntado isso para alguma criança, normalmente a gente quer tentar entender o que é que a criança gosta, né? Se ela está interessada em qual profissão, se ela se admira de alguma profissão, se ela tem uma vontade de fazer alguma coisa na vida dela, a gente sente vontade de conhecer mais a criança. Mas eu queria conversar com vocês hoje sobre uma camada muito mais profunda, que é o que a Luciana Galvão, nesse vídeo, ela trouxe. Que a gente coloca o ser como uma consequência do ter e fazer. Então a gente não entende que a gente é alguém só por ser, só por estar. A gente entende que a gente só vai ser alguma coisa quando a gente fizer algo ou quando a gente tiver algo. E aí, como muitos de nós, a maioria de nós, incluindo aqui quem fala com vocês, né, a maioria de nós, a gente tem muito pouco autoconhecimento sobre a gente. Em geral, a gente não se conhece. Em geral, a gente não se percebe com clareza. Então, não é incomum que a gente veja pessoas que precisam da aprovação de outras pessoas, precisam da aprovação para o próprio relacionamento afetivo que estão vivendo, precisa que as outras pessoas reforcem que foi uma boa ideia, de que é uma boa pessoa. Ela não se sente no direito de fazer as próprias escolhas, porque ela acha que as outras pessoas têm que agradar. E se as pessoas não se agradam das escolhas que ela fez, então ela fez escolhas erradas, né? Que os outros sabem mais sobre ela do que ela mesma. Então é muito comum que a gente acabe entrando nesse lugar, né, onde a gente, se não tiver ninguém ali naquele momento, por exemplo, eu escolhi seguir um caminho, eu escolhi seguir uma profissão, eu escolhi estabelecer um namoro, um casamento com alguém, eu escolhi viver minha vida dessa forma, eu escolhi essa religião, eu escolhi essa filosofia de vida. A gente sente em muitos momentos que se a gente não tiver a aprovação de ninguém, se não tiver ninguém nos apoiando, se não tiver ninguém se agradando e concordando com aquilo que a gente está falando, então a gente está no caminho errado. Se a gente escolhe uma coisa, principalmente se é uma coisa muito atípica, né, do comum, do esperado das outras pessoas. Se a gente faz alguma coisa que é muito diferente do comum e a gente não recebe o aprove, a gente não recebe o concordar de uma pessoa sequer, é muito comum que a gente comece a duvidar. Se a gente ali no processo, a gente recebe o apoio de uma pessoa e das outras a gente não recebe, a gente às vezes até entende melhor, né? Ainda assim, às vezes a gente pode chegar a um momento de buscar a aprovação de todo mundo, né? A gente tem isso também. Mas se a gente tem a aprovação de uma, pelo menos, a gente ainda sente mais segurança em seguir por aquele caminho. Mas quando a gente não tem ninguém para apoiar a gente, no caminho que a gente escolhe, no relacionamento que a gente escolhe, na vida que a gente escolhe, é muito comum que a sensação que a gente sinta é que a gente não pode seguir por ali. A gente não se sente confortável com a própria decisão que a gente tomou. A gente sente que a gente precisa do aval das outras pessoas, da permissão, para que a gente possa viver a nossa própria vida. Porque a gente sente como se tudo aquilo, como se as pessoas como se eu precisasse agradar as outras pessoas, né? Como se eu tivesse uma decisão, uma escolha diferente, de repente, aquilo fosse motivo suficiente para as pessoas que me amam de verdade, isso no nosso pensamento, e muitas vezes a gente não percebe, de que as pessoas que nos amam de verdade, elas nos deixariam de amar. Como se eu estivesse dando motivos plausíveis para aquela pessoa não nos amar mais. Então,
muito comum que a gente acabe entrando numa rota, principalmente se a gente não busca se conhecer, principalmente se a gente tem uma visão muito torta, uma visão muito errada e equivocada da gente mesmo. Se a gente não consegue se olhar com os nossos próprios olhos, é muito comum que a gente fique buscando ter e fazer coisas para que a gente possa mostrar para as outras pessoas que nós somos alguma coisa, que nós temos algum tipo de valor. E isso, na realidade, é porque a gente não sente o valor do jeito que a gente é, do jeito que a gente é. Porque a gente normalmente se julga, se condena muito, geralmente, né, quase que o tempo inteiro. Geralmente a gente duvida muito da nossa própria capacidade. Geralmente a gente acha que tudo que os outros fazem é melhor, tudo que os outros fazem tem mais sentido. A gente quase que o tempo inteiro leva mais em consideração a opinião dos outros, simplesmente porque veio de fora, e a gente não considera o nosso próprio sentir. Então às vezes a gente está sentindo que quer tomar uma decisão, que quer ir por esse caminho, que quer fazer tal coisa. E aí se uma pessoa que às vezes não tem conhecimento no assunto, que às vezes essa pessoa na própria vida dela, né, ela é toda atrapalhada, ela tem os seus processos, ela também não tem uma vida linda, maravilhosa, né, você sabe que ela não é a pessoa mais equilibrada do mundo, mais amável, mais compassiva do mundo, a pessoa de maior consciência do mundo. E aí, às vezes, só porque veio de fora, só porque ela falou alguma coisa contrária àquilo que você está sentindo, de repente, então, não faz mais sentido. De repente, então, você desacredita daquilo que você estava sentindo. De repente, você ignora. De repente, você acha que é hora de você seguir outro caminho, que as pessoas estão certas e que é melhor você fazer outra coisa. E aí a gente entende que eu só vou ser amado, eu só vou ser valorizado, respeitado, eu só não vou ser rejeitado, eu só não vou ser abandonado se eu me transformar, se eu me transfigurar do jeitinho, do moldezinho que cada pessoa deseja, né? Que se eu conseguir criar um formato, me transfigurar num formato que agrade todo mundo, então eu não vou ser mais abandonado. Então eu não vou ser mais rejeitado. Então eu vou ser amado por todo mundo. Então eu vou me sentir encaixado na minha vida. Então eu vou sentir essa sensação de preenchimento interno. Então a vida vai começar a fazer sentido. Só que quando a gente tem a oportunidade, porque nem todos têm, mas quando a gente tem a oportunidade de fazer isso tudo, de ir lá e de se transfigurar, e de buscar o topo, e de chegar no topo, e buscar o topo do topo, é quando a gente chega lá em cima. As pessoas que têm a oportunidade de conseguir fazer isso de forma prática, porque não acontecem com todas, e algumas não têm essa oportunidade e só vão acumulando frustração. E frustração por quê? Porque elas só estão buscando coisas que não têm realmente a ver com elas. Elas provavelmente não olharam para dentro e perceberam qual é a necessidade real do ser delas. Na verdade, elas estão se olhando com o olhar de outras pessoas, com o olhar da sociedade. Isso faz com que ela queira coisas que no fundo não são para ela. Que na verdade, se ela tivesse, não iriam trazer esse sentimento de preenchimento interno que ela acredita que vai trazer. Porque se não está acontecendo, né, é até um pouco assim polêmico falar isso, porque se não está acontecendo na sua vida algo em específico, se algo ainda não chegou, é porque não é o momento de chegar. Ou talvez não seja a coisa que deve chegar. E a gente vai brigar com essa verdade, a gente vai brigar com isso. Eu vou brigar muitos momentos na minha vida com esse fato de que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Do jeito que a gente espera. E que às vezes a gente está em busca de uma coisa que não vai fazer a gente se sentir melhor, que não é uma bênção, que na verdade vai ser uma pedra de tropeço na nossa vida. E que a maior bênção, a maior coisa que poderia acontecer na nossa vida é a gente não ter aquele algo, né? É a gente não realizar aquela coisa, né? A vida e suas contradições. Mas às vezes a gente entra nesse lugar e quando as pessoas elas têm essa oportunidade de chegar no topo do topo e conseguem angariar tudo aquilo que elas sempre sonharam e conseguem chegar no topo, a gente tem assim alguns depoimentos de pessoas que passam por isso. E assim, a gente nem precisa chegar ao topo do topo. É só você olhar para os seus próprios desejos na sua vida. Qual foi o desejo que você já teve na sua vida, que quando você teve,
ai, aquele desejo, pronto, acabou, sua vida tá realizada e não tem mais nada pra você desejar. E aí você fechou um ciclo e você falou, ó, daqui eu tô com a mala pronta. Daqui eu tô com a mala pronta, se me puxar, eu vou sem questionar, né? Eu vou pra outra vida sem questionar. Né? Quais são os desejos que a gente tem isso? Geralmente, esses desejos em que isso acontece, onde a gente sente completude, onde a gente se sente preenchido ali naquele momento, não são coisas banais. Não é uma coisinha superficial que todo mundo quer, né? Aí, às vezes, a gente tem aquelas ideias da sociedade. Não, case e tenha uma família com 3 filhos, e aí sua vida vai ser maravilhosa. E aí vai todo mundo lá casar e ter 3 filhos. Né? Eu não tô criticando aqui o casamento nem o fato de ter filhos. O que eu tô dizendo aqui é uma questão. Assim como se a sociedade começasse a plantar de uma hora para outra, ou fosse isso uma convenção de anos, de que assim, o certo é ninguém ter filhos, é todo mundo ser solteiro e casar fosse errado. Sabe, só o fato de estar todo mundo seguindo isso, sem questionar, sem olhar para dentro, já seria um ponto de alerta para muitos de nós, porque a gente estaria fazendo isso pelo piloto automático, né? Sem questionar, sem ver se aquilo toca o nosso coração ou não, se faz sentido pra gente. Então, seria a mesma coisa. Se fosse decretado de repente de que o certo agora é você não ter filho nenhum. Se você fizesse isso pela comoção social, ou porque foi algo que você recebeu de fora, algo que você acreditou, mas aquilo não faz sentido para você, não vai adiantar você ir atrás daquele sonho, daquele consumo social. Porque quando você chega lá, se aquilo não te realiza internamente, não vai adiantar nada. Se aquilo estiver em conjunto com aquilo que você realmente quer, então no momento em que você conquistar aquilo, sim, você vai se sentir muito bem, você vai sentir que realizou uma coisa importante na sua vida, você vai se alegrar, vai ser bom pra você, mas a questão não é o que é externamente, e sim se tem a ver com o seu coração ou não, se tem a ver com a sua alma ou não. Então, algumas pessoas que têm essa oportunidade de conquistar esses desejos extravagantes que muitos nós temos, insaciáveis, chega num ponto onde, e aí? Conquistei isso, fiz isso, casei, tive filhos, ou tenho um trabalho X. Às vezes você não conquistou essas coisas, mas assim, você sonhava ter um certo tipo de coisa na sua casa, ou viver uma vida de um certo tipo de jeito, ou ter um trabalho com uma escala X e Y, e agora você conseguiu. E aí? Né? O vazio continua, a sensação de que falta alguma coisa continua. Então isso significa que no fato o vazio ele não estava por ali. A sensação de preenchimento ela não estava por ali. O GPS que você estava seguindo ele estava te levando para o lugar errado. Ele estava te levando para o lugar que você não queria ir. Então você tem que ali ajustar a sua rota. Tem que olhar para aquilo que realmente você quer. E aí a gente vai entendendo que assim, a maioria das coisas que a gente busca é fazer e é ter coisas para que a gente possa provar para as outras pessoas que a gente é alguma coisa, para que a gente possa, né, ter, é como se a gente tivesse mostrando, como se a gente estivesse colocando a gente numa vitrine, sabe? Uma vitrine assim espelhada de um shopping. Então a gente se coloca lá e a gente coloca, eu tenho esse curso, eu tenho esse currículo, eu tenho emprego X, eu ganho tanto por mês e eu tenho um casamento assim, ou eu tenho um corpo assim, eu faço assim, e é assim que eu sou, como se a gente estivesse fazendo propaganda da gente. Então imagina aqui comigo, uma vitrine como de um shopping, e é como se a gente estivesse ali naquele lado ali de dentro da loja, né? Se mostrando para as outras pessoas. E às vezes mostrando coisas que a gente não é. Então eu tenho tal casamento, eu ganho tanto, eu tenho tanto no banco, eu me visto assim, eu sou assim, e eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho emprego X, eu tenho um casamento assim, eu sou assim, eu sou tão importante assim, já recebi tantos prêmios e tantos reconhecimentos, e sou lindo, bonito, maravilhoso, tenho um corpo assim. Então é como se a gente estivesse fazendo propaganda da gente mesmo. E tudo isso para que a gente consiga receber um ok, um joinha, um aplauso de quem está do lado de fora. Para que a gente possa, então, a partir desse joinha, a partir desse aplauso, a partir desse ok, a gente falar, finalmente eu tenho uma vida importante, finalmente eu tô certo na minha vida, finalmente as coisas estão se encaixando, finalmente eu tenho o direito de existir, né? Finalmente eu sou amado, né? A gente busca isso. Então a gente muitas vezes se coloca ali como numa vitrine e se propaga e fica ali se colocando para as outras pessoas e se transfigurando,
ser uma outra coisa, para que as pessoas possam nos dar os seus joinhas, possam nos reconhecer, para que a gente então sinta que a gente está certo do jeito que a gente está. Só que em alguns casos, o treino na nossa vida, a lição é exatamente esse. É viver uma vida onde você vai ter ideias atípicas, vai ter caminhos atípicos, e as pessoas do seu entorno muitas vezes não vão entender. E qual que é o treino de uma pessoa que vive nessa situação? É ela apoiar a si mesma. Então esse apoio, esse acolhimento que ela espera que as outras pessoas as dê, na verdade, é o apoio e o acolhimento que ela tem que fazer com ela mesma. Porque não vai chegar até ela, entende? Eu estou buscando que o outro faça vibrar uma coisa que está aqui dentro de mim. Eu preciso fazer essa vibração. Eu preciso conseguir produzir isso por mim mesmo. Se eu esperar e depender que a outra pessoa faça isso, se de repente for da vontade dela não querer me dar essa sensação, me dar o aplauso, me elogiar, falar que eu tô certo, ou se de repente a pessoa não tá mais ali, ela não pode estar ali naquele momento, ou ela vai embora, decide ir embora, eu não consigo fazer isso por mim. Eu não consigo sentir isso por mim. Eu não consigo me sentir acolhido. Eu não consigo me sentir amado. Porque eu dependo que a outra pessoa venha e faça eu sentir algo aqui dentro. Então a gente precisa, até mesmo por saúde e por sobrevivência, aprender a gente poder gerar também uma autoestima, um autoacolhimento, um autoapoio, um autoapreço, uma autovalorização. Para que porque a vida vai acontecer na vida de todo mundo em algum momento. Onde vai chegar um momento onde você vai olhar pro lado e não vai ter ninguém. Não porque todo mundo te abandona, não nisso. Mas porque naquele momento as pessoas estão vivendo as vidas delas. E aí naquele momento ninguém vai poder fazer esse movimento, talvez, de parar a vida dela e ir em direção a você. Então você vai ter que, ali no momento onde você está no seu quarto sozinho, você se apoiar, você se acolher. Você entender que você merece ser do jeito que você é. Que você, do jeito que você é, tá certo, que não tem nada de errado. Só que pra gente chegar no entendimento, numa compreensão, numa consciência de que do jeito que a gente é, tá certo, olha, a gente nada bastante. A gente cambaleia bastante, a gente anda bastante, a gente aprende bastante, erra bastante, se equivoca bastante, busca a opinião de outras pessoas, busca agradar todo mundo, busca não ser rejeitado, busca não ser abandonado. Então, com todo mundo a mesma coisa. Todo mundo passa pela mesma coisa. Com todo mundo é igual. Alguns mais, outros menos. Alguns que já aprenderam talvez seja mais fácil, né? Mas assim, acredito que isso acontece com todo mundo em algum momento. Mas quando a gente fica muito preocupado em se colocar para as outras pessoas, para que as outras pessoas me reconheçam, eu começo a buscar ser algo diferente do que eu não sou. Ser algo diferente daquilo que eu sou, que eu quero dizer, né? Eu começo a ser diferente daquilo que eu sou. E aí é como se eu estivesse falando para a existência, para Deus, enfim, para quem acredita, que assim, do jeito que você me criou não serve. Não, do jeito que você me fez não serve. Isso aqui é uma porcaria, eu não quero. Eu quero que eu seja diferente. E olha o tamanho do nosso equívoco. Como se a gente estivesse falando que a existência errou com a gente, que Deus errou com a gente. Entende? A gente quer ser uma coisa que a gente não é. E a gente ser diferente não vai trazer uma sensação de aceitação genuína, não. Porque quando o outro nos aplaude e nos reconhece por causa da nossa máscara, aquele sentimento ele dura pouco tempo. E ele precisa estar sempre sendo reabastecido. Porque a gente não consegue fazer isso pela gente mesmo. Então, e é uma coisa muito instável. De repente você faz alguma coisa que desagrada a outra pessoa que você nem sabia que desagradava. E agora, de pessoa mais amada, você passou a ser a pessoa mais odiada. E aí, se você depender que
todas as pessoas no seu entorno, todas as pessoas que você conviver, que você vê, que trocarem palavras com você, te aceitem completamente, aceitem você do jeito que você é, vai ser uma dificuldade tremenda. Porque para cada pessoa você teria que se formar diferente. Você teria que ser diferente. Você teria que se transfigurar de uma maneira diferente. Por mais que as pessoas fossem parecidas. Com uma, você teria que se transfigurar de uma maneira. Com a outra, teria alguma coisa desse seu molde anterior que ela não ia se agradar. Então é como se... E é isso que a gente vai fazendo enquanto sociedade. A gente vai... Eu não gosto de mim e eu me desagrado daquilo que tem no outro. Então eu vou lá, vou futucar no outro e vou tentar moldá-lo ao meu querer. E aí o outro não gosta dele mesmo do jeito que ele é e não se agrada de algo em mim, vem e tenta moldar eu do jeito que ele acha que tem que ser. E aí tá todo mundo tentando moldar todo mundo e ninguém tá se aceitando do jeito que é. E ninguém tá se respeitando. Ninguém tá olhando pra dentro de fato, reconhecendo quem é de fato. Tá todo mundo em busca de alguma coisa, correndo atrás de alguma coisa que ninguém sabe o que é. As pessoas só falam, continue correndo, uma hora você encontra. Mas, até então, pra onde que a gente tá correndo? O que a gente tá buscando? Alguma coisa a gente tá buscando, com essa corrida desenfreada que a gente vive a nossa vida toda. Só que o que é que a gente tá buscando? Quando é que a gente vai chegar? Será que aquilo que a gente tá buscando vai trazer de fato aquilo que a gente está querendo? Aquilo que a gente necessita? Está trazendo o preenchimento interno de verdade? Está trazendo alegria? Está trazendo a presença para a vida? Está trazendo a sensação de que a vida vale a pena? É isso que a gente tem que questionar na nossa própria vida. Porque a gente às vezes inverte muito a forma de pensamento e a gente acha que a pessoa, ela ser simples do jeito que ela é, ou se ela não é a maioral na área dela que ela atua, ou se ela não ganha 10 prêmios por mês, ou se de repente ela não aprova de uma faculdade, tira uma nota ruim, ela não presta, ela é inferior. E aí a gente está jogando todo mundo, colocando cada um num saquinho, numa caixinha. Ah, esse serve, esse não serve. Essa pessoa presta, essa não. Essa até presta, mas precisa ser diferente, do jeito que ela tá, não tá bom. E é isso que a gente vai fazendo com as outras pessoas. A gente vai nos machucando e machucando os outros para que todo mundo seja diferente daquilo que é de fato. E a gente nunca sente que do jeito que a gente é, do jeito que a gente nasceu, serve. Né? Que a gente precisa ser uma coisa diferente. Então, quantas são as reflexões que a gente pode fazer, por exemplo, de uma simples pergunta que a gente faz para uma criança? O que ela quer ser quando crescer? Essa criança, ela já não é alguma coisa? Ou será que ela precisa ser algo ainda? E aí cada um tem que olhar para a própria vida e perceber, eu já sou alguma coisa? Ou eu me sinto alguma coisa já? Ou não? Eu sinto que ainda falta. Mas será que isso que eu sinto que falta tá faltando mesmo de verdade? Ou é eu, de novo, me olhando com os olhos do social? É eu, de novo, olhando com os olhos de outras pessoas. E não olhando para mim com os meus próprios olhos. Não reconhecendo as minhas próprias necessidades. Então a gente pode abranger isso para tudo na nossa vida. Desde a área afetiva, até a área de trabalho, até a área de como a gente vive a nossa vida, da religião, da filosofia de vida, das nossas escolhas. A gente pode aplicar tudo isso. Até onde buscar ser melhor está fazendo com que a gente não se permita ser humano. E não se permita ser do jeito que a gente é. Em que patamar a gente precisa chegar para a gente achar que do jeito que a gente tá bom? Eu, particularmente, que tenho uma visão que é sujeita a erros, que não sou o dono da verdade, eu acredito que não é uma questão de ter ou fazer. Essas coisas, elas podem ser consequências. Você pode ter e fazer coisas como consequência de um processo de aprofundamento em si mesmo, de autoconhecimento. Mas eu particularmente, eu acredito
que essa sensação de que a gente verdadeiramente está encaixado na própria vida, de que realmente a gente tem a permissão da vida, a licença da vida para existir, essa sensação ela nunca vem de uma outra pessoa, entende? O outro ele pode nos inspirar de tal maneira. O outro ele pode nos ajudar a plantar uma semente dentro da gente que em algum momento germine, mas eu acho que isso é um processo muito interior. Então não depende das situações externas. Não depende se seu cabelo tá assim ou tá assado, se sua roupa é assim ou é assado, se você tem tal trabalho ou não. Eu acredito que só quando a gente entra em contato com aquilo que a gente é de verdade, que a gente passa a se olhar com os nossos próprios olhos, que a gente deixa de lado o julgamento, o auto-julgamento, que a gente consegue se enxergar nu e cru do jeito que a gente é que aos pouquinhos a gente vai percebendo que não é as outras, que no fundo, isso numa questão bem profunda, não são os outros que não nos aceitam, não são os outros que nos rejeitam, não são os outros que podam o nosso comportamento. Eu tô falando de questões bem anteriores, entende? As pessoas elas podem ter esse movimento, elas podem se podar, elas podem ter uma ação repressora sobre você, elas podem se sentir rejeitar, isso é possível. Mas o que está antes disso? O que existia antes que permitiu com que isso tudo acontecesse? Então eu acredito que não é as outras pessoas. A princípio, no princípio de tudo, que vai fazer com que a gente se sinta rejeitado, que vai fazer com que a gente sinta que a gente é inferior, que a gente não é nada. Eu acredito que está num ponto bem anterior, que é quando nós mesmos nos julgamos, nos condenamos, acreditamos que do jeito que a gente está não tá bom, de que a gente precisa ser diferente, de que eu preciso ser mais assim ou mais assado, de que esse meu lado não presta, não serve, de que eu sou estranho. É quando a gente faz isso, quando a gente se rejeita, quando a gente se reprime. Eu acho que isso é muito mais poderoso do que um outro que vem e fala meia dúzia de palavras que vão sumir com um vento em menos de minutos e depois a pessoa mesmo vai esquecer que disse. Então acho que o que mais dói na gente é o fato de quando a gente recebe uma rejeição do outro, é a gente que se rejeita. E por isso dói muito na gente. E quando a gente recebe um reprove do outro, é porque a gente se reprova o tempo todo. E aquilo só dói um pouco mais aquilo que a gente já faz com a gente. Só torna mais nítido aquilo que a gente já faz com a gente. Então eu acredito que quando a gente começa a olhar pra gente com os nossos próprios olhos, que a gente entra num processo de autoaceitação, que a gente entra num processo de autoacolhimento, que a gente vai aprendendo a se acolher, que a gente vai aprendendo a entender, a ir compreendendo as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos lados que não estão tão bem aprimorados, quando a gente vai aceitando a nossa própria humanidade, aceitando aquilo que a gente chamaria de defeito. Eu acho que quando a gente entra nesse movimento, e não de uma forma superficial, mas quando a gente realmente quer se encarar do jeito que a gente é, e busca esse contato mais profundo com a gente mesmo, é quando a gente consegue perceber que a gente sempre foi alguma coisa. Que a gente sempre foi. Em nenhum momento a gente deixou de ser nada. A gente sempre teve a licença do mundo para existir. A gente sempre teve a permissão do mundo para existir. Mas é a gente, nosso próprio julgamento interno, que faz com que a gente não consiga respirar. Que não faça com que a gente consiga se soltar. E a gente vai vivendo preso e vai sentindo que do jeito que a gente tá não tá certo. Então, quando a gente consegue olhar para dentro de verdade, quando a gente consegue olhar para o nosso próprio coração, quando a gente consegue conquistar a gente mesmo, quando a gente consegue se reabastecer da gente mesmo, quando a gente entra num processo de encontro com a gente mesmo, é que a gente vai se sentindo encaixado na própria vida.
é que a vida vai ficando mais leve, é que a gente vai sentindo que a gente tem permissão para existir, uma permissão para viver, e a gente vai encontrando as pessoas que também nos aceitam. Porque enquanto eu me rejeito, eu vou encontrar pessoas que me rejeitem. E aquilo vai doer muito em mim. Mas no momento que eu passo a me rejeitar menos, eu passo a me aceitar mais, eu posso até encontrar algumas pessoas que me rejeitam. Mas o que vai me grudar aquelas pessoas já não existe mais. E aí eu simplesmente vou deixar com que elas vão embora. Eu simplesmente deixo que elas sigam seus caminhos. E aí eu vou em busca das pessoas que realmente me aceitam. Então a situação no fundo é se eu me rejeito ou se eu me aceito. Se eu me estimo, se eu me valorizo, ou se eu fico me cobrando, se eu fico me maldizendo, se eu fico de uma forma rigorosa, me castigando, me punindo, me condenando. Então, pessoal, esse é o vídeo do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. Espero que tenha tocado o coração de algumas pessoas e que tenha feito sentido para alguém. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Te espero nos próximos vídeos, nesse mesmo local de sempre.